A história se inicia em um hotel 5 estrelas chamado Grand Awal, localizado na cidade de Uzhou. Dentro de uma das suítes de luxo, uma moça termina de se limpar após um banho relaxante. Nesse momento, um sujeito de preto segura uma peça de roupa e diz que finalmente terá a mulher dos seus sonhos. Com isso, batidas na porta interrompem o clima, enquanto uma voz avisa que a comida encomendada acabou de chegar. Irritado com a interrupção, o ricaço caminha até a entrada para atender o profissional do delivery. O rapaz da entrega aguarda pacientemente com a sacola na mão, sem imaginar o que está prestes a ver. Então a porta se abre e o homem de preto fica em choque ao perceber quem está parado na sua frente. Logo atrás, a esposa surge apenas de toalha e pergunta para o entregador se foi ele quem pegou as roupas dela. Diante daquela cena humilhante, a sacola de comida cai no chão e o silêncio toma conta do corredor. Mas o sujeito começa a gritar ofensas, chamando o trabalhador de bastardo por estar atrapalhando o momento deles. Nisso, a moça solta um grito, chamando o entregador de marido e revela para o amante a identidade do rapaz. Ele então começa a rir da situação por ter feito o pedido sem saber que o companheiro da amante era quem entregaria. O jovem recorda os 3 anos que passou servindo aquela família ingrata, fazendo todas as tarefas domésticas sem nunca ser valorizado por ela. Sentindo uma raiva profunda, o protagonista questiona como ela pôde ser tão baixa a ponto de o trair dessa forma. Mas a traidora responde com frieza que fez tudo aquilo porque o marido não passa de um entregador de comida inútil. Ela continua se gabando e diz que o novo parceiro é o herdeiro de uma família bilionária com posses de 10 bilhões. Nesse instante, a mulher afirma que apenas um homem poderoso assim é digno dela e não um pobre coitado como ele. Com um sorriso debochado, o vilão oferece uma nota 5 estrelas no aplicativo se o traído se ajoelhar e pedir desculpas. O rapaz fica furioso com tamanha falta de vergonha e se pergunta como eles podem ser tão cínicos por serem ricos. Por fim, o ricaço diz para a moça não se preocupar com aquele lixo enquanto volta a dar atenção para ela. O jovem segura o braço do ricaço com força e o sujeito grita de dor, pedindo para o rapaz soltá-lo. Nisso, a traidora fica furiosa e grita para o marido não ousar encostar as mãos do seu novo amante. Com isso, ela ameaça chamar a segurança do hotel de luxo caso o trabalhador não vá embora. Agora mesmo, nesse momento, o rapaz recorda o dia em que viu a foto da noiva pela primeira vez através de um trato de família. Antigamente, ele acreditava que viveria uma vida longa e cheia de felicidade ao lado daquela moça tão bonita. Mas agora o herdeiro percebe que tudo foi ilusão e diz esperar que ela não se arrependa dessa escolha no futuro. Debochada, a mulher afirma que o único arrependimento da vida dela foi ter se casado com um homem tão inútil. Então o protagonista sobe na sua moto de entregas e parte em alta velocidade, deixando aquele lugar para trás. Enquanto dirige pelas ruas, ele atende uma chamada no fone e se identifica como prestador de serviço da empresa. Do outro lado, o idoso avisa que o teste de 3 anos como genro da família Wang terminou oficialmente no dia de hoje. Com isso, o narrador explica que o próximo passo do jovem será enfrentar uma prova difícil no mundo dos negócios. Além disso, o mestre revela que comprou um grande grupo empresarial e nomeou o neto como o novo presidente daquela companhia. Ao ser perguntado se a esposa deveria ser aceita na linhagem rica, o rapaz responde com firmeza que ela não é digna disso. Nisso, o herdeiro acelera o veículo motorizado, sentindo que seu destino está prestes a mudar de forma total. Mais tarde, em um prédio residencial, a moça entra no quarto e encontra o companheiro mexendo em algumas malas. Ela pergunta se ele realmente pretende fugir de casa por causa de algo que ela considera muito pequeno. Com arrogância, a loira diz que o sujeito deve aguentar tudo calado, pois vive e come às custas do dinheiro dela. Nesse instante, o protagonista aperta as mãos com força, sentindo todo o peso das humilhações que sofreu naquele tempo. Ele explode e lembra que suportou 3 anos de maus tratos e agressões dos pais dela sem nunca revidar. Por fim, o herdeiro afirma que aguentou tudo por amor, mas que a partir de hoje não vai mais tolerar nenhum desaforo. Olhando nos olhos da moça, o rapaz afirma com convicção que deseja o divórcio imediatamente. Surpresa com a atitude, ela questiona como aquele inútil tem coragem de pedir a separação. Nesse momento, a loira avisa que sem ela, ele não terá mais direito aos apartamentos de luxo ou aos carros caros. Mas o protagonista apenas ri e diz que não precisa de nada disso, enquanto a mulher reclama do avô ter arranjado aquele casamento. Com isso, ela afirma que sua família possui bilhões e que o rapaz nunca foi digno de ser seu marido. Então o herdeiro sugere que resolva a papelada na manhã seguinte, mas a moça lembra que será o aniversário de 80 anos da avó. Sendo assim, o jovem pede que ela explique tudo para os parentes o quanto antes e avisa que esperará o contato dela. Irritada, a mulher grita ofensas no corredor, dizendo que em poucos dias ele voltará rastejando e implorando por perdão
Já do lado de fora, sob uma chuva forte, o rapaz recebe um aviso que o transporte já está esperando na esquina. Logo, um carro luxuoso para na frente do mestre, enquanto o clima fica cada vez mais pesado. Nesse instante, vários homens de terno se curvam chamando o jovem de mestre, enquanto uma frota de veículos caros ocupa a rua. Um dos seguranças oferece um guarda-chuva, mas o herdeiro recusa, dizendo que prefere sentir a água cair. Com os pensamentos distantes, o protagonista deixa a chuva limpar sua mente após anos de humilhação constante. Logo em seguida, o assistente coloca um casaco sobre os ombros do patrão e ele ordena que todos partam dali. Naquele momento, a frota de carros caros acelera, chamando a atenção de todos que passam pela região. Observando da janela, a ex-esposa se pergunta por que tantos veículos de luxo estão saindo daquele prédio simples. Dentro do transporte, o sujeito segue em silêncio enquanto seu império começa a se movimentar novamente. O narrador explica que o mundo conhece clãs poderosos, mas ninguém imagina a força oculta da família Ye. Com ativos que passam de 100 bilhões, esse grupo prefere o anonimato e se mantém fora de qualquer lista de bilionários famosos. Por fim, o segurança aponta para um helicóptero e convida o rapaz a seguir o caminho rumo ao seu verdadeiro destino. Além disso, a criação dos herdeiros desse clã é diferente, começando a seleção e os testes aos 3 anos, e para fortalecer o caráter dos sucessores, os anciões criam provas especiais para eles superarem. Nesse momento, o rapaz recorda o dia em que o avô arranjou seu casamento com uma plebeia como parte de um teste. Naquela época, o herdeiro aceitou a aprovação de bom grado por acreditar que viveria feliz ao lado daquela moça. Mas agora tudo isso chegou ao fim e os seguranças o recebem de volta, dando as boas-vindas ao jovem mestre. Diante de uma mansão gigantesca, o protagonista declara que ele e Etienne finalmente retornou para o seu lugar. No dia seguinte, na área nobre da cidade, a família Wong se reúne para comemorar o aniversário da matriarca. A idosa então olha para a neta e pergunta por que aquele perdedor do marido dela ainda não chegou na festa. Desconfortável, a moça inventa uma desculpa, dizendo que ele provavelmente teve que ir trabalhar naquele dia. Com isso, os parentes começam a rir da cara do sujeito por ele ser apenas um entregador de comida inútil. A avó fica furiosa com a falta de modos e ordena que tragam o rapaz para vê-lo imediatamente. Sem sair, a ruiva revela para todos que o verdadeiro motivo da ausência dele é que eles vão se divorciar. Chocada, a matriarca grita perguntando quem deu permissão, já que o casamento foi arranjado pelo falecido avô. Então a esposa começa a chorar e mente para a família, dizendo que o companheiro a traiu com outra mulher. Em seus pensamentos, a traidora conclui que não pode deixar ninguém descobrir a verdade e decide culpar o rapaz. Indignada, a senhora reclama que deram tudo para ele por 3 anos, e mesmo assim o ingrato foi infiel. Um dos primos então diz que ela também tem culpa por não ter deixado o marido tocá-la durante todo esse tempo. Mas a matriarca não quer saber e grita para trazerem aquele animal para que ela possa aplicar a justiça da família. A ruiva concorda rapidamente e pega o celular para ligar para o ex-companheiro na frente de todo. Do outro lado da linha, o herdeiro atende a chamada sem fazer ideia do que está prestes a acontecer. A mulher avisa que a avó quer vê-lo, mas o rapaz simplesmente se recusa a comparecer na festa. Furiosa, a moça não acredita que ele teve a coragem de desligar a chamada na cara dela daquele jeito. Ela então informa a matriarca da recusa e a idosa o ofende dizendo que um genro não passa de um cão. Com isso, a senhora ordena que o neto Xiaojie o traga à força e o primo aceita a chance de bater nele. A ruiva apenas observa o parente sair em busca do seu ainda marido sem dizer uma única palavra. Então a idosa aproveita o momento para fazer um comunicado muito importante para todos os presentes. Ela revela que o novo e misterioso presidente assumiu o controle do poderoso grupo empresarial Wuxing. Sendo assim, a matriarca diz que criar uma boa relação com o novo chefe é vital para o futuro da família Wang. Enquanto isso, em outro lugar, um dos seguranças se aproxima para falar com o jovem mestre. Ele pergunta por que o patrão ainda usa o uniforme e o herdeiro diz que precisa terminar o que começou. Nesse momento, Xiaojie liga para o entregador enquanto dirige em alta velocidade pelas ruas da cidade. O primo pergunta onde ele está e o protagonista responde que está fazendo uma entrega em um condomínio. Com um sorriso malicioso no rosto, o sujeito avisa que já está a caminho e pede para o rapaz esperar. Logo depois, o carro de luxo quase atropela o entregador, fechando a passagem dele de forma agressiva. O parente então ordena que ele entre no veículo, pois a avó quer muito falar com ele sobre algo, mas o herdeiro afirma que o divórcio é certo e que não adianta a avó dela tentar implorar por perdão. Irritado, o primo grita que a matriarca quer aplicar a justiça da família e o rapaz questiona o motivo. Com isso, o agressor o acusa de ter arrumado uma amante e diz que ele merece morrer por trair a família. Surpreso, o protagonista tira o capacete e pergunta se foi a esposa que inventou aquela mentira. Nisso, o rapaz não consegue segurar o riso diante de uma acusação tão absurda e sem fundamento. O primo fica confuso e pergunta do que o entregador está rindo com tanto deboche da cara dele. Mas o riso some e o rapaz pensa em como a ex-esposa é sem vergonha por
inventar tal calúnia. Com isso, a expressão do herdeiro muda e o parente se assusta com aquele olhar intimidador e superior. Ele então ordena que o inútil se ajoelhe no hotel, mas o protagonista reforça que não vai a lugar nenhum. Irritado com a teimosia, o agressor sai do carro e ameaça o rapaz por não obedecer às ordens dadas. Sem mais paciência, o primo parte para cima do entregador e tenta acertar um soco bem no rosto dele, mas o herdeiro desvia do ataque com facilidade, se inclinando para o lado sem nem precisar sair da moto. E em um movimento rápido, o protagonista revida o golpe com um soco potente que acerta o queixo do parente. Furioso por apanhar o agressor, saca uma faca e grita que vai executar a justiça da família ali mesmo. Ele avança com a lâmina em mãos, mas o rapaz desvia do ataque sem nenhuma dificuldade novamente. Com um movimento preciso, o herdeiro segura o pulso do primo, impedindo que a faca continue avançando. E aproveitando a chance, o protagonista acerta outro soco com força total no rosto do sujeito arrogante. Caído no chão, o primo ouve o herdeiro dizer que não é mais o cachorro da família Wang para ser mandado. Com um olhar firme, o rapaz afirma que a partir de agora ninguém mais vai dar ordens para ele fazer nada. Humilhado, o agressor grita ameaças enquanto o protagonista sobe na moto e vai embora, deixando ele para trás. Mais tarde, no Hotel Vanhal, a família Wang aguarda impacientemente o retorno do neto da matriarca. Nisso, um dos parentes avisa para a senhora que o neto dela finalmente está de volta da sua missão. Vendo o carro se aproximar, a idosa elogia a eficiência do rapaz por ter cumprido a ordem tão rápido. Mas quando ele sai do veículo, todos percebem que o rosto do primo está completamente machucado e inchado. Chocada, a avó pergunta quem o agrediu e o neto culpa o marido inútil da prima por tê-lo deixado assim. Indignado, o pai do agressor grita que o entregador inútil ousou machucar seu filho e por isso vai pagar caro. Com o rosto inchado, o primo pergunta se eles deveriam chamar a polícia, mas a avó tem outros planos em mente. Ela recusa a ideia por ser um assunto de família e promete que vai garantir que o rapaz receba a punição que merece. Com isso, a matriarca manda o filho usar seus contatos do submundo para dar uma lição naquela besta e trazê-lo. Meia hora depois, o entregador chega ao condomínio e é surpreendido por dois homens enormes na sua frente. Os brutamontes então dizem para Etienne acompanhá-los, pois eles foram contratados para levá-lo dali. Mas o herdeiro percebe que foram enviados pela família Wang e se recusa a ir por ser seu último dia de trabalho. Sem paciência, os capangas decidem quebrar as mãos dele primeiro e avançam para cima do rapaz sem hesitar. Logo em seguida, gritos de dor ecoam pelo corredor, indicando que o plano dos agressores falhou miseravelmente. Então o protagonista sai da confusão sem nenhum arranhão e fica aliviado por seu trabalho não ter sido afetado, mas um dos capangas se levanta e tenta acertá-lo por trás com um golpe cheio de fúria. O soco atinge o ombro do rapaz, mas sua única preocupação no momento é com a sacola de comida do cliente. Com reflexos rápidos, ele consegue segurar a encomenda antes que ela caia no chão e seja danificada. Aliviado, o herdeiro sorri ao ver que o pedido do cliente permaneceu intacto mesmo durante a briga. Ele sobe na sua moto e parte para a última entrega do dia, deixando os dois agressores caídos para trás. Coincidentemente, o destino final do seu turno é justamente o Hotel Vanhal, onde a festa da família acontece. De volta ao evento, o pai do primo avisa a matriarca que os bandidos contratados foram derrotados pelo entregador. Os convidados ficam chocados ao descobrir que o genro inútil é na verdade um mestre em artes marciais. Nesse momento, um senhor chega para parabenizar o aniversariante e é anunciado como gerente da empresa de delivery. Ao ver o chefe do rapaz, o pai do primo tem uma ideia e cochicha um novo plano no ouvido da sua mãe. O gerente Makun presenteia a matriarca com uma garrafa de vinho caro, desejando felicidades no seu aniversário. Ele percebe o mau humor da senhora e ela explica que a família Wang está sofrendo uma grande desgraça doméstica. Com isso, o pai do agressor cochicha no ouvido do gerente e conta toda a história envolvendo o entregador. O chefe fica chocado ao saber que o genro não só traiu a esposa, como também machucou o jovem mestre. Então o parente lamenta não ter contatos para dar uma lição no ingrato, e o gerente percebe a indireta. Ao ser informado que o bastardo é um de seus funcionários, o chefe fica surpreso com a coincidência. Com um sorriso malicioso, o gerente assume a responsabilidade e diz que vai cuidar do assunto pessoalmente. Ele então liga para um funcionário e ordena que design uma entrega para o rapaz diretamente no hotel da festa. 15 minutos depois, o herdeiro chega na frente do prédio para realizar a sua última entrega do dia. O protagonista liga para o cliente e avisa que o pedido chegou, pedindo para que ele venha buscar na entrada. Mas do outro lado, o gerente ordena que ele traga a comida para dentro, enquanto a família inteira observa. O rapaz estranha o pedido, pois sabe que entregadores não são permitidos dentro daquele hotel de luxo. No salão, o gerente e a matriarca trocam um sorriso satisfeitos por verem que o plano está funcionando. Com uma voz sombria, o chefe manda o funcionário esperar por ele na entrada, sem dar mais explicações. O herdeiro entra no saguão e logo percebe que tem algo muito errado acontecendo ali naquele momento.
De repente, a família Wang e o gerente aparecem e o rapaz entende que tudo não passou de uma armadilha. O chefe então grita para ele tirar o uniforme e entregar o crachá da empresa imediatamente. Confuso com a situação, o entregador pergunta o que aquilo tudo significa e por que ele está fazendo isso. Nesse instante, o primo aparece e o chama de idiota por não reconhecer o próprio chefe da empresa. Para provar sua autoridade, o gerente diz que vai pedir para o supervisor que o contratou ligar para ele. Logo, o supervisor liga e pergunta como o rapaz ofendeu o presidente, pois ele já foi demitido da empresa. Irritado, o rapaz pensa que queria terminar sua carreira bem, mas o chefe estraga tudo e o manda tirar as roupas. Sem escolha, o herdeiro começa a tirar o uniforme, enquanto os outros gritam para ele se apressar. Com isso, o pai do agressor ri e debocha da arrogância que o rapaz demonstrou ao bater no seu filho. Então o protagonista pergunta pro chefe se o contrato de agência dele não expira naquele ano. O gerente então questiona o que ele tem a ver com isso e se pergunta como um funcionário saberia de tal informação. Com um sorriso, o herdeiro avisa que ele não precisa ir à capital, pois não será mais um agente da empresa. Indignado, o gerente grita e pergunta quem ele pensa que é, pois tem uma ótima relação com o CEO da empresa. Nesse momento, a matriarca grita furiosa e ordena que aquela besta do Ye Chen se ajoelhe na sua frente. Ela o acusa de trair a neta e bater no seu neto e por isso vai executar a justiça da família, na frente de todos. Mas o herdeiro questiona por que deveria se ajoelhar e diz para a velha senhora continuar sonhando com isso. A idosa lembra que há 3 anos ele prometeu aceitar a justiça da família caso fizesse algo prejudicial. O protagonista então confirma com convicção que sua palavra naturalmente ainda vale como antes. Sendo assim, o parente ordena que tragam a régua de dragão gigante da família para aplicar a punição. Os convidados comentam que apanhar com aquilo dói por 3 dias e que mais golpes apodrecem o rosto. Com um sorriso maligno, o tio da moça ordena que batam no rapaz 20 vezes com aquele objeto dourado. Nisso, o pai da moça diz que falhou em discipliná-lo e por isso ele mesmo vai aplicar a lição pessoalmente. Mas a ex-esposa pega a régua e diz que ela mesma fará isso, pois ele ainda é o marido dela. Com um sorriso irônico, o rapaz questiona se não bastava traí-lo e culpá-lo, e agora ela quer bater nele. Por fim, o protagonista pensa sarcasticamente que se casou com uma ótima esposa rara de se encontrar. A ruiva diz que ele é seu marido e que se alguém for bater nele, a única pessoa que pode fazer isso é ela. Mas o primo pega a régua da mão dela com raiva e ofende o rapaz, o chamando de cachorro. Ele então ameaça o herdeiro com o objeto e se prepara para bater com toda a força no rosto dele. Porém, o protagonista segura a régua de dragão com a mão e consegue impedir o golpe do agressor. E com um movimento rápido, o rapaz acerta o objeto na cabeça do primo, que grita de dor com o impacto. Os convidados ficam chocados ao ver o genro agregado bater no neto legítimo da poderosa família. A matriarca grita que vários chefes de departamento estão presentes e que podem prendê-lo agora mesmo. Com calma, o herdeiro diz que todos viram o primo o atacar primeiro e que ele apenas agiu em legítima defesa. Nisso, o sogro o acusa de não ter palavra por ter concordado em aceitar a punição da família antes, mas o rapaz responde que só aceitará a justiça deles se ele realmente tiver feito algo de errado. A idosa então grita que ele arrumou outra mulher e que ainda por cima bateu no neto dela sem motivo. Cansado das mentiras, o herdeiro revela que a traidora é a neta dela que estava em um hotel com Feng Shao. Os convidados começam a fofocar sobre o caso, pois já sabiam que as famílias queriam se unir a tempo. Desesperada, a moça diz para não acreditarem nele e afirma que só encontrou o rapaz para discutir negócio. O protagonista a questiona se é mesmo preciso um quarto de hotel e um roupão para discutir financiamentos. Nesse exato momento, os convidados percebem a chegada do jovem mestre Fang na festa de aniversário. O ricaço entra no salão, segurando um presente, e pergunta o que está acontecendo com todo mundo ali. A ruiva corre até o amante e pede para ele confirmar para todos que ela só o encontrou para falar de negócios. Ele a abraça e diz para ninguém acreditar no inútil, pois eles são inocentes e ela só foi entregar um documento. O amante então desafia o rapaz a mostrar provas em vídeo, sabendo que a gravação do hotel já foi apagada. Com um sorriso, o amante diz que o rapaz o calúnia por outro motivo e revela que ele trabalha como entregador. Ele mente dizendo que a atitude do funcionário foi péssima e que por isso deu uma nota de 1 estrela para ele. Um dos parentes então pede para o gerente da empresa de delivery verificar os registros do entregador. Olhando o celular, o chefe confirma que o rapaz de fato recebeu uma péssima avaliação no dia anterior. Com isso, os convidados começam a ofender o protagonista, o chamando de pessoa de classe baixa e vingativo. O herdeiro então se vira para a esposa e pergunta por que ela não explica o motivo real para ele ter agido assim. Mas a ruiva responde friamente que a culpa é dele por não ser esforçado e ter pouca habilidade para aguentar. O rapaz ri com desdém e se pergunta que esperança ainda pode ter por aquela mulher tão inconstante. Ele então se vira para a matriarca e pergunta se ela tem alguma prova de que ele a traiu com outra mulher. A idosa fica sem palavras e a neta desvia o olhar, pois ambas
sabem que não existe nenhuma evidência. Sendo assim, a senhora disse para esquecerem o assunto, mas que a agressão ao neto não será perdoada. O herdeiro explica que foi atacado com uma faca e ameaça chamar a polícia, pois o primo também será detido. Furiosa, a matriarca grita que ele ficou muito ousado depois de viver às custas da família por 3 anos. Com calma, o rapaz promete que não vai procurar briga com o neto dela se não for provocado primeiro. Por fim, ele faz um único pedido e espera que ela finalmente concorde em deixá-lo se divorciar da neta. Rindo de raiva, a idosa lembra a todos que aquele casamento foi uma decisão de seu falecido marido. Ela conta que sempre rejeitou os pedidos de divórcio dos pais da moça para honrar o último desejo do avô. A senhora elogia a neta como a maior beleza da cidade e diz que nem precisa falar que não é digno dela. Com ódio, ela anuncia que não vai mais seguir o desejo do falecido e expulsa o rapaz da família Wang. Para comemorar, o tio da moça pede para o garçom servir bebidas para todos os convidados presentes na festa. Os convidados parabenizam a família por finalmente se livrar do genro inútil e desejam um bom pretendente para a moça. Nisso, a mãe da ruiva aproveita para revelar que a filha e o marido nunca tiveram nada por 3 anos. Com orgulho, a mulher afirma para todos que sua herdeira ainda é pura e a moça fica com muita vergonha. O protagonista apenas observa a cena com um leve sorriso no rosto, sem se abalar com a humilhação. Ele então pensa que essa foi a escolha dela, ser tratada como um produto e ser vendida para o maior lance. Com a taça na mão, o herdeiro parabeniza a ex-companheira por finalmente poder achar alguém do seu nível. Mas a moça diz que se ele se ajoelhar e implorar ela, talvez convença a avó a não se divorciar por enquanto. O rapaz questiona por que ele se ajoelharia para ela depois de ter sido traído de forma tão baixa. Sem hesitar, o jovem vira a taça de vinho com um movimento rápido e decidido na direção dela. Então ele derrama toda a bebida no chão e afirma com frieza que ela não é digna. Chocada, a ruiva pensa que aquele homem baixo e barato enlouqueceu de vez por estar se rebelando. Ela então reclama com a avó, dizendo que o divórcio é uma punição muito leve para ele. Depois de tudo, o primo concorda mostrando o rosto machucado e a matriarca garante que ninguém mexe com a família Wang. A senhora discursa para os convidados, dizendo que o rapaz desperdiçou 3 anos da juventude da neta. Com isso, ela implora para que todos os figurões da cidade ajudem a cortar os meios de vida do ex-genro. Os presentes começam a cochichar sobre o plano da família de impedir que o jovem consiga comer em um show. O mestre Fang então oferece seu apoio e garante que nenhum hotel abaixo de 4 estrelas o aceitará. Com um sorriso vitorioso, o amante avisa que não só vai ficar com a mulher dele, como fará implorar no chão. Em seguida, o dono de vários restaurantes se oferece para proibir o rapaz de trabalhar em qualquer lugar do ramo. Por fim, o gerente Makun também se junta e bane o ex-funcionário de todos os serviços de entrega da cidade. Com um sorriso debochado, o herdeiro pergunta se mais alguma indústria pretende colocá-lo na lista negra. Nisso, o CEO de uma rede de karaokês o proíbe de trabalhar em bares e o rapaz apenas ri da situação. Então o primo lembra que o ex-cunhado sabe lutar e pode tentar se tornar um guarda-costas de algum ricaço. Os convidados comentam que é impossível conhecer todas as pessoas ricas e influentes da cidade de Yunzhou. De repente, um dos homens se vira ao perceber a chegada de uma mulher misteriosa e muito elegante na festa. Sentada em um sofá, uma moça bonita e de roupa vermelha chama a atenção de todos com sua presença forte. O tio da traidora corre para pedir desculpas por não ter recebido a presidente Qin de forma adequada. Encantado com a beleza dela, o gerente Makun pergunta para o anfitrião quem é aquela mulher deslumbrante. O parente o chama de inculto por não conhecê-la e revela que ela é a famosa vice-presidente do grupo Washen. Logo, a identidade da moça é confirmada como Qin Hongyan, a poderosa executiva da enorme companhia. Nesse momento, o protagonista pensa com ironia que aquela é justamente a empresa que o avô comprou para ele. O narrador explica que a presidente é muito poderosa e já fechou acordos bilionários para a empresa sozinha. O tio então afirma que se existe alguém que conhece todos os ricos da cidade, essa pessoa é a presidente Qin. Com isso, o gerente concorda e diz que com sua beleza, ela deve ser objeto de desejo de todos os ricaços. Mas a mulher o repreende pela insinuação e o tio da moça se desculpa rapidamente pelo comentário do outro. Com inveja, o gerente pensa que, para ser tão bonita e poderosa, ela deve ter usado alguns meios questionáveis. Então o tio pede para a presidente ajudá-los a acabar com o rapaz, citando os favores que já fez a ela. Com um olhar frio, a executiva ignora o pedido e pega sua cigarreira de dentro da bolsa com calma. Sem nenhuma pressa, a mulher retira um cigarro e o coloca na boca, se preparando para acendê-lo. No mesmo instante, vários homens importantes da festa correm para oferecer seus isqueiros para a poderosa mulher. Mas a executiva ignora todos os ricaços que a cercam com seus isqueiros sem demonstrar nenhum interesse. Com o cigarro na boca, a mulher chama o protagonista e pede para que ele se aproxime dela imediatamente. Achando a vice-presidente interessante, o herdeiro caminha até ela e pergunta o que ela deseja dele. Então a poderosa mulher olha para o rapaz e ordena de forma direta para que ele acenda o cigarro dela.
Os convidados ficam chocados com a cena e não entendem por que ela pediria algo para aquele lixo inútil. Com uma expressão neutra, o jovem responde de forma simples que não tem um isqueiro para ajudá-la. Os outros homens ficam furiosos com a recusa e não acreditam que ele ousou negar um pedido da deusa deles. Sem se irritar com a resposta, a executiva se levanta e caminha lentamente na direção do protagonista. Ela se aproxima e pergunta de forma seca qual é o nome dele, mas o rapaz se faz de desentendido. Após ela repetir a pergunta, o herdeiro responde com ironia, questionando se ela é surda por não ter ouvido antes. O tio da moça tenta intervir e o proíbe de ser rude, mas a presidente o impede com um simples gesto. Ela então se aproxima e oferece uma saída para ele por ter o mesmo sobrenome do novo presidente da Washing. Sussurrando em seu ouvido, a mulher o convida para ser seu guarda-costas pessoal e elogia sua aparência. Os convidados ficam confusos e começam a se perguntar por que a presidente Quen está protegendo aquele rapaz. A ex-esposa observa a cena com ciúmes e se pergunta quais são as verdadeiras intenções daquela mulher. Com isso, o tio da moça pergunta para a executiva qual é o nome completo do novo presidente da empresa. Mas a mulher se desculpa e responde que o novo chefe ainda não deseja revelar sua identidade para o público. O herdeiro então pensa que ela não sabe quem ele é e questiona como ela pretende ajudá-lo a sobreviver. A vice-presidente diz que se ele se ajoelhar para a família Wong e pedir perdão, ela pode mediar a situação. Em seguida, ela oferece um emprego de guarda-costas pessoal com um salário anual de 200 mil. A ex-esposa reclama com a avó dizendo que a presidente está tentando ir contra a decisão da família delas. A matriarca então comenta que aquela mulher deve ser muito poderosa para ser vice-presidente tão jovem. Ela continua dizendo que a executiva não ofende ninguém e consegue fazer qualquer homem se apaixonar por ela. Mas, para a surpresa de todos, o protagonista simplesmente recusa a generosa oferta de emprego. A ruiva fica completamente chocada ao ver que ele teve a coragem de negar uma proposta tão boa. A mulher poderosa também fica incrédula por ter sido rejeitada publicamente por aquele genro inútil. Com um olhar determinado, o herdeiro se mantém firme em sua decisão, sem se importar com as consequências. Ele então se aproxima e repete a recusa bem perto do ouvido da executiva para que ela entenda. A moça se assusta com a aproximação repentina e fica sem saber como reagir àquela atitude ousada. O tio da traidora grita com o rapaz, mas ele explica que só queria garantir que ela ouvisse sua resposta. Com o rosto vermelho, a executiva o chama de corajoso e pensa que ele não sabe o que é bom para si. Então ela se vira para a matriarca e anuncia que apoiará a família Wang para acabar com a vida do rapaz. A ex-esposa e os parentes riem dizendo que ele não conseguirá nem ser um segurança naquela cidade. O herdeiro então pergunta se as palavras dela representam apenas a opinião dela ou todo o grupo Washeng. Por fim, ele a lembra que ela é apenas a vice e não tem o direito de falar em nome de toda a empresa. Os convidados começam a fofocar que a posição da executiva não é a mais alta e por isso ela não pode falar pelo chefe. Então a mulher decide contar a verdade e revela para todos que o novo presidente da empresa é o amante dela. Chocado com a revelação, o herdeiro se pergunta em que momento ele se tornou o amante daquela mulher. Ela então repete a mentira bem na cara dele e ainda o questiona se ele não fica com vergonha de ouvir aquilo. Com isso, os presentes mudam de lado e ofendem o rapaz por ter ousado questionar a namorada do presidente. O tio da moça comemora, pois acredita que o financiamento de 70 milhões já está garantido com essa ligação. A vice-presidente pede para todos manterem segredo, pois seu namorado separa bem o trabalho da vida pessoal. O protagonista apenas sorri pensando que ela inventou essa desculpa por medo que a mentira seja descoberta. Irritada com a reação dele, a executiva se vira e pergunta do que o ex-genro está rindo com tanto deboche. Ele então diz que ouviu que o presidente é rico e talentoso e duvida que uma mulher como ela o atrairia. Sem se abalar, a moça afirma que ele se apaixonou à primeira vista e alugou uma ilha para pedi-la em namoro. Cansado de tanta mentira, o rapaz decide que não vale mais a pena discutir com aquela mulher maluca. Ele então se vira para a ex-esposa e a chama para ir ao cartório resolver os papéis do divórcio de uma vez. Mas o primo os impede e diz para o rapaz não ter pressa, pois ele precisa comer antes de sumir da cidade. O parente então agradece o gerente por ter obrigado o herdeiro a tirar a roupa como um cachorro treinado. Ouvindo aquilo, o protagonista fica furioso e decide que precisa lidar com o gerente McQueen imediatamente. Com isso, ele pega o celular e liga para um de seus subordinados, perguntando o nome do chefe da empresa de delivery. Em seguida, o herdeiro ordena que ele revogue a agência de entregas daquele homem em toda a cidade. Do outro lado da linha, o assistente confirma que o sujeito vai obedecer, pois sempre quis conhecer o avô dele. Por fim, o rapaz concorda em marcar um jantar com o avô para o homem como uma recompensa pelo seu trabalho. Após a ligação, um silêncio constrangedor toma conta do salão enquanto todos encaram o rapaz, mas o primo começa a rir alto e pergunta que tipo de show ele está fazendo para tentar enganar a todos. O gerente má também o ofende, dizendo que ele precisa escolher a ocasião certa para se gabar daquele jeito. Ele continua gritando que o avô dele é só um fazendeiro e que pagar um jantar para o CTO é um sonho.
A vice-presidente apenas observa a cena com uma expressão séria, sem esboçar nenhuma reação. De repente, o celular do gerente toca e, para sua surpresa, quem está ligando é o próprio CEO. Do outro lado da linha, o chefão avisa sem rodeios que a qualificação de agência dele foi revogada. O homem fica completamente em choque ao ouvir que sua agência foi cancelada de forma tão repentina. Desesperado, ele pensa que não pode deixar os outros convidados descobrirem a verdade sobre sua situação. Ele então tenta negociar oferecendo 8 milhões, mas o CEO avisa que a matriz vai assumir o controle. O chefão grita que não adianta gastar dinheiro, pois a decisão já está tomada e nada vai mudar. Por fim, ele informa que a sede vai assumir quando o contrato acabar e desliga a chamada na cara dele. Olhando para o celular, o gerente começa a rir de nervoso, se perguntando o que acabou de acontecer. Nesse momento, o primo se aproxima e pergunta se ele conseguiu resolver o assunto da renovação do contrato. Com lágrimas nos olhos, o gerente brinda com o rapaz e agradece o parente pela torcida e pelo apoio. O protagonista percebe as lágrimas, enquanto o primo elogia o gerente por ser tão direto e honesto. A executiva se aproxima e pergunta por que ele está chorando, mas o homem diz que apenas se engasgou com a bebida. O herdeiro então o confronta e pergunta por que ele não conta para todos que a agência foi revogada. Furioso, o gerente grita que a empresa retirou a agência, mas que não foi por causa daquele inútil. Com calma, o rapaz bebe um chá e diz que não se importa se ele não acredita, pois não quer mais um inimigo. Com isso, o gerente grita que o rapaz se acha demais, enquanto os convidados se perguntam se ele causou a falência. Nisso, a executiva pensa que se ele for mesmo poderoso, será um grande problema se opor a ele daquela forma. Mas a sogra do herdeiro diz para não se preocuparem, pois a família dele é do interior e o avô é só um fazendeiro. Os convidados concordam e se perguntam como alguém com poder aceitaria ser o cachorrinho da família por 3 anos. A matriarca concorda que um jovem mestre rico e mimado jamais aguentaria passar por tantas humilhações. Nesse momento, o gerente é expulso da festa e reclama do vinho caro que trouxe de presente para a aniversariante. O herdeiro pensa em como aquela família é interesseira e entende porque a esposa o traiu por dinheiro. Com isso, um chefe anuncia que o banquete vai começar e convida todos para irem para o salão principal. A ex-esposa então avisa que eles vão se divorciar depois de comer para não estragar a festa da avó. O rapaz concorda em esperar e se senta em uma das mesas para comer enquanto aguarda o fim da comemoração. Nisso, uma parente fica furiosa porque a colher dela encostou na colher daquele lixo inútil do ex-genro. Ela reclama que sua colher está suja, enquanto o rapaz nota que a sopa é de mamão para aumentar os seios. Ele então comenta que ela provavelmente não precisa comer mamão e a moça fica irritada com a provocação dele. A mulher então pergunta com raiva por que ela não precisaria tomar aquela sopa específica de mamão. O protagonista desiste da discussão e diz para ela levar a sopa enquanto a parente se irrita com o descaso. A moça então reclama com a avó dizendo que ele não deveria comer pois nem trouxe um presente de aniversário. Mas a matriarca diz que a família tem integridade e vai deixá-lo comer antes de ir embora da festa. O herdeiro pensa que se a idosa não tivesse insistido no casamento, sua missão teria falhado há muito tempo. Então ele decide que vai dar um presente e liga para alguém pedindo que entregue um no hotel imediatamente. A ex-companheira ri com desprezo e avisa que a família Wong não vai aceitar nenhum lixo que ele mandar. A ruiva o humilha e diz para ele parar de passar vergonha com presentes baratos que ninguém vai querer. Irritada por ser ignorada, ela pergunta se ele a ouviu, mas o rapaz continua comendo sem dar atenção. 10 minutos depois, o entregador uniformizado chega no saguão do hotel de luxo com um pacote na mão. Um funcionário o impede de entrar, mas o trabalhador explica que está ali para entregar um presente. O rapaz então pergunta de quem é o aniversário para saber a quem entregar a encomenda misteriosa. O primo aparece e o entregador mente dizendo que o dono de um Rolls Royce o pagou para trazer o pacote. Ao ouvir sobre o carro de luxo, o parente se interessa e pede para o trabalhador lhe entregar o presente. Com um sorriso no rosto, ele começa a abrir a caixa para ver o que tem dentro do pacote misterioso. De repente, sua expressão muda ao ver que o presente é um jade de tipo gelo extremamente requintado. Ele então mostra para todos um bracelete de jade transparente que vale pelo menos 10 milhões de reais. Os convidados ficam chocados com o valor e se perguntam quem é o magnata que mandou um presente tão caro. Enquanto isso, o herdeiro continua comendo tranquilamente sem se abalar com a reação de ninguém na festa. Todos elogiam o presente e perguntam para a matriarca quem o enviou, mas ela também não faz ideia. A outra prima se pergunta quem mandou o presente, já que todas as famílias importantes já chegaram no local. Com um sorriso convencido, ela começa a suspeitar que o presente foi enviado por um de seus pretendentes. Os outros comentam que ela tem muitos fãs ricos e que qualquer homem perderia o sono por causa dela. O pai dela concorda e diz que é muito provável que um jovem mestre rico tenha enviado o presente caro. A executiva então parabeniza o homem pelo futuro genro generoso que enviou um presente de milhões. O protagonista pensa que eles preferem acreditar em qualquer mentira do que admitir que ele enviou o presente.
Cansado daquela cena, ele se levanta e pergunta para a ex-esposa se ela já terminou de comer a refeição. Com isso, ele diz que já deu seu presente e que agora eles podem ir ao cartório para se divorciar. A moça fica chocada e pergunta quando ele deu um presente, já que ela não viu ele entregar nada. O rapaz então aponta para o bracelete de Jade na mão da avó e diz que aquele é o presente de aniversário. Furioso, o tio da ruiva grita que ele é um sem vergonha, pois o bracelete vale milhões de reais. A prima e o parente o acusam de querer levar o crédito por um presente que claramente foi de um pretendente. Cansada daquela cena, ex-esposa diz que vai pro cartório, pois não aguenta mais ser mulher de um perdedor. Mas antes de ir, o herdeiro se vira para a matriarca e a parabeniza dando o bracelete de presente. A sogra grita para ele parar de fingir e ir embora da festa, pois ele envergonha toda a família Wang. O primo então o ameaça dizendo para ele pegar um trem e sumir da cidade para nunca mais voltar ali. Mas o protagonista responde com frieza que ir embora é sua liberdade e que eles não têm direito de mandar. Dito isso, o rapaz sai do hotel em um carro de luxo para bem na frente dele para levá-lo dali. De dentro do veículo, o novo parceiro da ruiva diz que ele não é digno de uma BMW e deveria ir de bicicleta. Com um sorriso debochado, o sujeito avisa que eles vão esperar por ele na entrada do cartório para o divórcio. Sem se abalar com a provocação, o herdeiro simplesmente pega um táxi para ir até o local combinado. Pouco tempo depois, ele chega no cartório e entra na sala de mediação para assinar os papéis. Uma funcionária entrega os certificados e o rapaz pensa que finalmente está livre daquele casamento. A ex-esposa o chama de genro abandonado, mas ele pensa que agora precisa se dedicar à sua carreira. Com calma, o herdeiro diz que ela pode falar o que quiser, pois ele não tem mais nada a ver com ela. Irritada com a indiferença, a mulher grita mais ofensas para o rapaz, enquanto o táxi dele vai embora. Ela então entra no carro e pede para o novo amante seguir o táxi, para ver se ele vai mesmo sair da cidade. O novo amante da ruiva diz com certeza que o rapaz está indo pegar um trem para sair da cidade de vez. Ele continua falando que o ex-genro não tem mais como sobreviver ali e nem dinheiro guardado para se manter. Mas a ex-esposa fica pensativa, pois a expressão do herdeiro a fez sentir que as coisas não são tão simples. Dirigindo o sujeito, percebe que aquela não é a estrada que leva para a estação de trem da cidade. A moça então pergunta se o caminho é para o aeroporto, mas o parceiro nega e diz que é para um distrito. Com isso, a ex-companheira se pergunta se o ex-marido não está planejando ir embora como eles pensaram. O amante então diz que ele deve estar procurando um hotel e garante que com suas conexões ele não vai conseguir. 10 minutos depois o táxi parou na frente de um hotel de luxo chamado Four Seasons, para a surpresa de todos. O protagonista sai do carro e o sujeito se pergunta se ele veio até ali para pedir um emprego de garçom. A ex-esposa fica furiosa, pois ele já tinha bloqueado esse caminho e ele está desrespeitando a família. O homem sorri e diz que vai fazer uma ligação para garantir que o rapaz não consiga o trabalho de jeito nenhum. Em seguida, ele liga para um gerente e pede para não contratarem um jovem chamado Yi-Chen, que foi até lá. De repente, o motorista fica chocado com a resposta e a ruiva pergunta o que aconteceu na ligação. Ele então explica que o gerente disse que ninguém foi pedir emprego e se pergunta o que o herdeiro foi fazer lá. A moça então sugere que talvez o ex-marido esteja hospedado no hotel e fica chocada com a própria ideia. Mas ela logo descarta isso, pois a noite custa 8 mil e ela confiscou todos os cartões dele sem pena. O sujeito então decide entrar para perguntar ao gerente e ver com os próprios olhos o que está acontecendo. No saguão, o gerente confirma que o rapaz fez o check-in e ainda pagou por 7 dias adiantado. O casal fica incrédulo ao saber que ele gastou mais de 50 mil por apenas 7 dias de estadia. A ruiva acusa o ex de ter desviado dinheiro das compras e até da comida do cachorro para guardar secretamente. Com isso, a recepcionista informa que o rapaz não está em um quarto normal, mas sim na suíte presidencial. O casal fica completamente pasmo com a revelação da funcionária do hotel de luxo. O sujeito então calcula que a suíte presidencial custa 80 mil por noite, totalizando 560 mil. Ele então questiona a companheira se ela tem certeza que o ex-marido desviou apenas o dinheiro das compras. Desacreditado, o homem pergunta para a funcionária se ele pagou mesmo 560 mil, e ela confirma. A recepcionista ainda acrescenta que, além de tudo, o rapaz lhe deu uma generosa gorjeta de 10 mil. A ruiva fica furiosa e grita com a moça dizendo que aquele dinheiro é da família Wang e não dela. Mas o parceiro dela diz para não se preocupar com a gorjeta e focar em como ele conseguiu tanto dinheiro. A moça então se lembra que ele ia muito na casa da avó e sugere que ele roubou as antiguidades dela. O sujeito concorda e manda ela ligar para a família verificar se algo sumiu da casa da matriarca. Enquanto isso, de volta na festa de aniversário, a comemoração da idosa continua normalmente. Os convidados ainda fofocam sobre a figura misteriosa que enviou um presente tão caro e não apareceu.
A executiva se mostra impaciente e se pergunta por que o dono do presente ainda não chegou no local. Ela pensa que mesmo que a rua estivesse congestionada, a pessoa já deveria ter chegado na festa. Com isso, a mulher poderosa começa a se perguntar se o bracelete foi mesmo enviado pelo ex-genro inútil. Nesse momento, o celular da sogra toca e ela atende perguntando para a filha como foi o divórcio. Desesperada, a moça pede para a mãe ir na casa da avó, ver se alguma antiguidade sumiu, pois o ex-marido as roubou. A mãe fica chocada com a acusação e grita no telefone perguntando se ele realmente roubou a avó dela. A executiva ouve a conversa e acende o cigarro, aliviada pensando que ele é só um ladrão e não alguém poderoso. Então ela se levanta e avisa para a família Wang que precisa ir embora para resolver assuntos da empresa. A matriarca então pede para a executiva cuidar do financiamento e a mulher poderosa concorda sem problemas. Com isso, os outros convidados também vão embora, pois o magnata misterioso não vai mais aparecer na festa. A idosa se pergunta por que a neta só descobriu que foi roubada depois de já ter assinado o divórcio. A sogra explica que o ex-genro gastou quase 600 mil no hotel e por isso desconfiaram de um roubo. Furiosa, a matriarca bate na mesa com raiva daquele genro que morava de favor e ainda ousou roubá-la. Ela então ordena que alguns parentes vão para sua casa ver o que sumiu e os outros fiquem esperando o convidado. Pouco tempo depois, o carro da família chega na luxuosa mansão da matriarca para começar a investigação. Os parentes se faram para procurar e o primo diz que vai checar um quarto enquanto o tio vai na sala de arte. 20 minutos depois, o rapaz olha as joias e informa que não encontrou nada de valor faltando no quarto. O tio também confirma que nada sumiu da sala de artes e eles concluem que a casa não foi roubada. Isso significa que o protagonista não roubou nada da família Hong, como a ex-esposa tinha acusado, mas o parente mais velho diz que ainda não terminou a busca e manda o sobrinho checar tudo de novo. Com um sorriso maligno, o homem fecha a porta revelando que está planejando alguma maldade contra o rapaz. Ele então pega um relógio de luxo que pertencia ao avô falecido e o esconde para incriminar o herdeiro. Com o relógio de 5 milhões nas mãos, ele decide que vai acusar o ex-genro de ser um ladrão sem escrúpulos. Em seguida, o tio sai gritando do quarto e avisa para o sobrinho que um relógio muito caro sumiu. A esposa dele se junta à farsa e diz que agora entende como aquele perdedor conseguiu pagar a suíte. O homem então liga para a mãe e avisa que o relógio que o pai usava em vida foi roubado da mansão. Do outro lado da linha, a matriarca grita furiosa e manda que eles tragam o rapaz de volta imediatamente. O primo então avisa para o pai que a avó quer que eles busquem o ex-marido para um acerto de contas. Com isso, o primo fica com medo e diz que seu ferimento dói muito e que não quer apanhar de novo. Ele então inventa uma desculpa e foge dizendo que precisa ir ao hospital e que o tio pode ir na frente. Sozinho, o parente mais velho decide ligar para a sobrinha e perguntar se ela ainda está no hotel. Enquanto isso, no Westlake Hotel, a ex-esposa e o novo parceiro ainda estão na recepção do local. Pelo telefone, ela fica sabendo que o relógio de 5 milhões da avó sumiu e que o ex-marido é o culpado. Irritada, a moça desliga e avisa ao companheiro que o ex-genro roubou sua família e que agora vai se vingar. Em seguida, a ruiva vai até a recepcionista e exige saber qual é o número do quarto do antigo marido. Ela grita que vai levá-lo de volta, pois ele roubou o relógio de 5 milhões do avô dela. O parceiro dela acha a reação estranha e se pergunta por que ela parece tão animada para ver o ex. Com isso, ele tenta acalmá-la e diz que é melhor chamar a polícia para não arrumar confusão no hotel. Mas a mulher o chama de covarde e diz que se ele não vai ela mesma, vai resolver a situação sozinha. A ex-companheira então vai até a porta da suíte presidencial e esmurra a porta, chamando o rapaz de ladrão. Nisso a porta se abre e o herdeiro pergunta por que ela continua perseguindo se eles acabaram de se divorciar. Para surpresa dela, o rapaz está apenas de toalha e todo molhado pois tinha acabado de sair do banho. A ex-esposa fica completamente vermelha e sem palavras ao ver a cena inesperada na sua frente. Chocada, ela percebe que ele tem um tanquinho, enquanto ele sem entender nada pergunta o que ela quer. A moça então se recompõe e o acusa de roubar o relógio da avó, pensando que devia tê-lo visto assim antes. O protagonista não entende a acusação e ela grita que um relógio de 5 milhões sumiu da casa da avó. Ela então aponta para a suíte de luxo e diz que ele só conseguiu pagar aquilo porque roubou a família. Cansado, o herdeiro diz que nunca pegou nada deles e pede para a mulher ir embora do seu quarto. A ruiva fica chocada com o tratamento formal dele e pensa que o antigo marido nunca chamou assim. Com isso, ela se lembra de como o rapaz era carinhoso e sempre a tratava com apelidos românticos e fofos. Irritada, a moça então o acusa de querer se livrar dela para esconder outra mulher dentro do quarto. O herdeiro a chama de louca e diz que não importa pois eles já estão divorciados e a ameaça com seguranças. A ex-esposa diz que só queria dar uma chance e como ele recusou, ela vai chamar a polícia para resolver. Com um olhar sério, ela o avisa que roubar 5 milhões pode lhe render mais de 15 anos de prisão. Mas a porta se fecha na cara dela, bem no meio da sua ameaça, o que a deixa ainda mais furiosa com a situação.
Dentro do quarto, o protagonista seca o cabelo e pensa em como ela sempre o humilhava por gostar dela. Do lado de fora, a mulher grita no celular que já chamou a polícia e que ele pode esperar para ir para a cadeia. De volta à festa da matriarca, os parentes descobrem que a neta realmente acionou as autoridades. O tio explica para a idosa que o rapaz não estava cooperando e por isso a filha dele chamou a polícia. A sogra diz que ele não é mais da família, mas a matriarca grita que queria resolver o assunto em casa. Por fim, ela se conforma que o ex-genro vai para a prisão e pensa que ele manchou o nome da família Wang. 10 minutos depois, 2 policiais chegam no hotel e perguntam pela mulher que fez a denúncia do roubo. O casal então mente para os policiais e acusa o rapaz de ter vendido o relógio para se hospedar no hotel. Com isso, um dos oficiais pede para a recepcionista ligar para o quarto e pedir para o suspeito descer. No quarto, o telefone toca, mas o herdeiro está dormindo profundamente e por isso não atende a chamada. A ruiva diz que ele não atendeu o celular e que isso prova que ele está com a consciência pesada. Vendo que ele não responde à ex-mulher, sugere que eles subam até o quarto e os policiais concordam. Então, o rapaz abre a porta de roupão e o funcionário do hotel pergunta se ele é o Sr. Ye Chen. O policial se apresenta como diretor da delegacia e o questiona sobre a acusação do relógio de 5 milhões. O oficial continua dizendo que sabe que ele não tinha dinheiro e que no divórcio não recebeu nada da família. Com isso, ele o questiona sobre como conseguiu pagar pela suíte presidencial se não roubou o relógio. O protagonista então pede um momento e se vira para pegar alguns documentos para provar sua inocência. Com o papel na mão, ele se aproxima dos policiais e se prepara para revelar toda a verdade sobre si. Ele então entrega o contrato de transferência de ações e revela que é o novo CEO do grupo Washeng. Em seguida, o rapaz entrega seu cartão de visita, que é feito de metal e tem diamantes incrustados nele. O policial mais jovem fica chocado com o luxo e questiona o diretor se o cartão não poderia ser falso. Para confirmar, o diretor pergunta se ele tem cadastro no SkyEye, um sistema de informações comerciais do país. O herdeiro explica que o fundador do sistema é amigo do irmão dele e por isso pediu para esconder seus dados. Em seguida, o rapaz liga para o amigo e pede para ele liberar seu perfil por 10 minutos para os policiais. Um minuto depois, a ligação termina e o protagonista avisa aos oficiais que eles já podem checar o sistema. Com isso, os policiais pesquisam pelo grupo Washeng no celular e ficam ansiosos para ver o resultado. Para a surpresa deles, o nome e a foto do rapaz aparecem como o novo CEO da empresa, confirmando a história. O diretor então pergunta se a informação não foi alterada por um hacker para enganá-los na investigação. Cansado de tanta desconfiança, o protagonista decide mostrar seu extrato bancário para acabar com as dúvidas. Ele então abre o paquete ativo do banco e mostra o saldo milionário para os 2 policiais presentes. Os homens ficam completamente chocados ao ver que o saldo do rapaz é de mais de 10 bilhões. O herdeiro explica que o acordo pré-nupcial o protegeu e que tem muito mais dinheiro em outras contas. Por fim, ele questiona os policiais se eles acham que alguém com tanto dinheiro roubaria um relógio. O policial então pergunta por que um jovem mestre rico aceitaria ser o genro de favor daquela família. O herdeiro explica que foi um arranjo familiar e pede para eles manterem sua identidade em segredo. Os policiais concordam em guardar o segredo, mas pensam que os pensamentos dos ricos são muito estranhos. Em seguida, eles se desculpam por atrapalhar o descanso do rapaz e se despedem para ir embora do hotel. 2 minutos depois, no saguão, os oficiais informam ao casal que o ex-genro não roubou o relógio. A ex-esposa se recusa a acreditar e pergunta como ele conseguiu dinheiro para o hotel se não foi roubando. Ela continua a ofendê-lo e os policiais pensam se um entregador pobre com 10 bilhões realmente existe. O diretor então avisa que sem provas concretas como vídeos ou fotos, eles não podem prender o rapaz. Ele também a repreende por ofender o ex-marido, mas ela retruca que só se divorciou por falta de ambição. O policial mais jovem pergunta se foi ela quem pediu o divórcio, e a moça confirma com um ar de superioridade. Nisso, o oficial pensa que quem deveria se arrepender é ela, por ter dispensado um CEO bilionário. A mulher então muda de assunto e pergunta se havia alguma outra pessoa com ele no quarto de hotel. O diretor confirma que o herdeiro estava completamente sozinho na suíte presidencial, sem nenhuma companhia. Com um sorriso, a ruiva pensa que isso prova que ele ainda a ama e por isso não a esqueceu. O parceiro dela estranha a mudança de atitude dos policiais que agora tratam o ex-genro com respeito. Nesse momento, o primo dela liga e pergunta se a polícia já prendeu o ladrão e o levou para a delegacia. A moça explica que não o prenderam, pois não encontraram nenhuma evidência do suposto crime. Do outro lado da linha, o primo pergunta que tipo de prova eles precisam para finalmente prender o rapaz. Com o relógio na mão, o parente pensa que é impossível ter prova do roubo já que o objeto está com ele, mas ele diz que pode forjar uma prova da venda e que vai cuidar de tudo para incriminar o herdeiro. A ruiva desliga o celular, pensando na promessa do primo de colocar o ex-marido dela na prisão.
Nisso ela se lembra de alguns momentos do passado e se pergunta o que vai acontecer se ele realmente for preso. Nesse momento, o novo parceiro se aproxima com um sorriso malicioso, observando a expressão pensativa da moça. O sujeito então abraça por trás e sugere que eles também passem a noite naquele hotel de luxo. Mas a mulher o empurra com raiva e grita que ele não consegue nem resolver um problema e já quer intimidade. O homem fica chocado com a reação dela enquanto a moça pensa que o ex-marido estragou a noite dela. Um funcionário do hotel vê a marca da mão no rosto do sujeito e comenta como a ruiva é esquentada. Irritado, o homem agarra o funcionário e ordena que ele o avise assim que o protagonista sair do hotel. No dia seguinte, às 6 da manhã, o herdeiro sai de seu quarto vestindo um terno elegante e caro. Os funcionários ficam surpresos ao vê-lo, pois agora ele parece ser poderoso e completamente diferente. Com uma aparência impecável, o rapaz impressiona todos que se perguntam quem é a sortuda esposa dele. O mesmo funcionário então liga para o parceiro da ruiva e avisa que o alvo deles acabou de sair do local. Com isso, um carro começa a seguir o táxi do herdeiro, enquanto o motorista informa que ele está indo para o centro. 20 minutos depois, o rapaz chega no prédio do grupo Washeng, o local onde ele agora trabalha como chefe. Ele então pensa em como a vice-presidente tentou acabar com ele, e mal pode esperar para ver a reação dela. Enquanto isso, o amante da ruiva recebe a notícia de que o ex-genro foi até o prédio da empresa Washeng. O sujeito sorri pensando que essa é a chance perfeita para ele se aproximar da bela e poderosa executiva. Nesse momento, o celular da mulher toca e ela atende a chamada perguntando quem está na linha do outro lado. Do outro lado, o homem se apresenta como o sujeito que brindou com ela na festa de aniversário da matriarca. Ele então a avisa que o antigo genro da família Wong foi até a empresa dela para se vingar do que aconteceu. A executiva responde que não precisa se preocupar, pois o prédio tem segurança e ele não vai conseguir subir. Mas o sujeito avisa desesperado que o rapaz tem um cartão e já subiu e que a vida dela pode estar em perigo. A mulher poderosa fica em choque e se pergunta como aquele inútil conseguiu um cartão de acesso da empresa. Com isso, o sujeito avisa que o rapaz roubou o relógio da família Wang e o vendeu por 5 milhões. Ele então finge estar preocupado com a executiva e diz que o coração dele se partiria se ela se machucasse. Do outro lado da linha, a moça agradece o aviso e diz que vai mandar alguém para checar a situação. Então o homem tenta se oferecer para ajudar, mas a mulher desliga a chamada na cara dele. Nisso, a vice-presidente liga para sua secretária e ordena que ela procure por qualquer pessoa suspeita. Meia hora depois, no prédio do grupo Washeng, a rotina da empresa parece seguir normalmente. Uma moça elegante caminha pela recepção enquanto os seguranças a cumprimentam com um bom dia. Essa é Zhu Hongrung, a secretária pessoal da poderosa vice-presidente da companhia. Os seguranças observam a mulher passar e comentam como ela é pura e atraente ao mesmo tempo. Ao entrar no escritório, a secretária se assusta ao ver um homem sentado na cadeira do chefe. Sentado tranquilamente, o herdeiro olha para a moça e pergunta quem é ela de forma direta. Ela então se apresenta como a secretária pessoal da presidente Kim e o encara com desconfiança. O novo chefe se pergunta por que a executiva contrataria uma secretária assim que parece o tipo de um homem. Ele então suspeita que a vice-presidente talvez goste de mulheres e a moça se irrita com o olhar dele. Sem mais rodeios, o protagonista se apresenta como Ye Chen, o novo presidente do grupo Washeng. Chocada, a secretária pede desculpas e diz que foi burra por não perceber que ele era o novo chefe. Ele a manda voltar ao trabalho enquanto pensa que a família da ex-esposa o segue como fantasma. O rapaz então diz que ouviu falar da beleza da vice-presidente e pede para ela vir até seu escritório. No banheiro, a secretária liga para a chefe e pergunta se ela descobriu algo sobre o suspeito. A moça avisa que o novo presidente está na empresa e que ele deseja vê-la imediatamente. Surpresa com a notícia, a executiva avisa que vai para o escritório naquele exato momento. Então a mulher entra do seu carro esportivo vermelho e acelera pelas ruas da cidade em alta velocidade. 10 minutos depois, a vice-presidente chega no saguão do prédio da empresa. Com um ar de autoridade, sua secretária a recebe na entrada. Ela pergunta onde está o novo presidente e a secretária informa que ele está no escritório esperando. No caminho, a executiva percebe uma agitação e se pergunta por que todo mundo chegou tão cedo. A secretária explica que o novo chefe é muito bonito e por isso todos correram para vê-lo. Com um ar de desdém, a mulher poderosa pergunta o quão bonito o novo chefe realmente é. A moça responde que ele é mais bonito que celebridades e que deve ter uns 23 anos. A vice-presidente duvida, pois se tornou vice aos 32 e acha raro o presidente ser tão jovem. A executiva então pede para as funcionárias serem profissionais e não babarem no novo chefe. Nisso, a secretária diz que um chefe poderoso como ele só combina com uma mulher como a presidente. Ela continua dizendo que o rapaz elogiou a beleza dela e veio cedo só para encontrá-la. Logo, mas a mulher poderosa pensa que ele é só um garoto e que para ela ele não passa de um cachorrinho. As outras funcionárias concordam e dizem que não há nada que a chefe delas não consiga resolver.
Elas lembram de um chefe bilionário que em 2 minutos já estava aos pés da poderosa mulher. As moças dizem que precisam aprender com ela, enquanto a executiva retoca o batom com confiança. Com isso, ela avisa que vai deixar a porta aberta para que todas vejam como ela doma o garoto novo. As funcionárias ficam animadas e pedem para ver a cena lendária dele se ajoelhando para calçá-la. A mulher pensa que se o presidente se ajoelhar para ela, todos saberão que ela é quem manda ali. Isso fará sua posição na empresa ficar ainda mais forte, e ela então entra no escritório do chefe. Ao entrar, ela se apresenta e pensa que até de costas o novo chefe parece um ator coreano famoso. O perfil dele a lembra de alguém e ela então pergunta por que ele queria vê-la naquele momento. O herdeiro então coloca um documento na mesa e se vira lentamente para encarar a mulher. Ao ver o rosto dele, a executiva fica em choque enquanto as funcionárias espiam pela porta. Sem forças nas pernas, a poderosa mulher cai de joelhos no chão diante do novo presidente. As funcionárias na porta ficam chocadas ao ver que a presidente é quem está ajoelhada no chão. A porta do escritório do presidente está aberta e a cena choca a todos que estavam espiando. Ajoelhada no chão, a executiva encara o rapaz que agora é oficialmente o seu novo chefe. Ele então pergunta por que ela está ajoelhada e a moça culpa a família Wang por ofender seu chefe. Com isso, a mulher se desculpa e pede perdão pelo que disse no dia anterior na festa de aniversário. O rapaz a levanta e lembra que ela disse que eles eram amantes e que ele era o namorado dela. Envergonhada com a situação, a moça fica sem palavras e não sabe como responder àquela provocação. Ele a abraça e pergunta sobre a ilha que ele supostamente alugou para pedi-la em namoro. A executiva se desculpa novamente, pensando que nunca passou por uma humilhação tão... Satisfeito com a reação dela, o herdeiro a solta e diz para ela se levantar do chão de uma vez. Então, ele manda a moça fechar as cortinas, pois não ficaria bem se os funcionários os vissem assim. Com as cortinas fechadas, ele lembra que ontem ela queria acabar com ele e agora ele é o chefe. O rapaz então a questiona de forma direta como ela pretende bloqueá-lo agora que ele manda nela. Ela diz que nunca imaginou aquilo e aceita qualquer punição que o novo presidente decidir dar. Ela então se oferece para ser punida e diz que se ele quiser demiti-la, ela irá embora sem reclamar. O rapaz pensa que ela não é simples, pois não entra em pânico e assume a responsabilidade dos seus atos. Com isso, ele avisa que não planeja demiti-la, deixando a mulher poderosa completamente surpresa. Então ele lembra que ela foi a única que ofereceu uma saída para ele na festa da família Wang. Com lágrimas nos olhos, a executiva agradece e promete que vai se dedicar totalmente a servi-la. Mas o herdeiro avisa que não vai perdoar os outros que tentaram acabar com a vida dele na festa. Ele então pede para ela organizar as informações sobre todos que ofenderam e entregar para ele. A executiva concorda e pensa que o novo chefe vai abalar todo o círculo de negócios da cidade. Meia hora depois, ela entrega um arquivo com as informações que ele pediu sobre um tal de Fang Chao. O rapaz se lembra da ex-esposa, o comparando com aquele homem que tem uma família de 10 bilhões. A moça explica que a família dele encolheu e agora vale apenas 3 bilhões, não muito mais que os Wang. Nisso ela revela que vai devolver os benefícios que recebeu e mandar eles parar de sonhar. Mas o herdeiro diz que negócios são negócios e pede para ver a proposta daquele projeto deles. Ela se oferece para buscar os papéis, mas o novo chefe decide que vai acompanhá-la até lá. Enquanto isso, a amante da ruiva se pergunta se a executiva já conseguiu pegar o ex-marido dela. De repente, uma mulher se aproxima e o reconhece, mas o sujeito não faz ideia de quem ela seja. A moça então lembra que eles passaram a noite juntos, depois de se encontrarem em um bar da cidade. Ele se lembra e pensa que devia estar bêbado para levar alguém como ela para casa naquela noite. Pensando em usá-la, o sujeito manda a moça levá-lo para cima, pois a chefe dela está em perigo. Um minuto depois, ele ouve funcionárias fofocando que a executiva se ajoelhou para o novo chefe. As mulheres não acreditam que a poderosa chefe se ajoelhou no primeiro segundo para o rapaz. Ele então pergunta para uma das funcionárias onde está a executiva e a moça o questiona. Sem responder, o homem ignora a mulher e simplesmente vai em direção à porta do escritório. Com um ar de autoridade, o sujeito tenta abrir a porta para entrar na sala do novo presidente. De repente, a porta se abre e a executiva o reconhece como amante da ex-esposa do seu chefe. Furiosa, a mulher pergunta quem o deixou entrar ali e o acusa de estar planejando uma vingança. O homem se oferece para tirar aquele lixo dali para que ele não a incomode mais com sua presença, mas para surpresa dele, a executiva vira a mão e acerta um tapa forte, bem no rosto do sujeito. Ela então grita com raiva e o proíbe de chamá-la pelo nome, mandando ele usar o título de presidente. Confuso, o homem não entende por que a executiva e as funcionárias não parecem surpresas com o rapaz. O sujeito grita que entendeu tudo e acusa o rapaz de estar ali para ser o guarda-costas da executiva. Ele conclui que o herdeiro se ajoelhou para implorar pelo emprego depois de recusar a oferta na festa. Então o amante da ruiva o ofende por se arrumar todo para vir rastejando e implorar pelo trabalho. Nisso ele lembra a mulher que ela prometeu acabar com as chances do rapaz e ela se irrita com o idiota
idiota? A secretária ouve a conversa e se pergunta se a chefe realmente disse que ia acabar com o ex-genro. Furiosa, a executiva nega a acusação e acerta outro tapa, com força no rosto do sujeito atrevido. Com isso, ela ordena que a secretária o expulse da empresa e demita quem o trouxe para o andar. Enquanto é expulso por 2 seguranças, o homem reclama por ter sido humilhado na frente de todos. Ele então ameaça o protagonista e jura que vai garantir que ele não consiga comer nem dormir. Já no carro, o sujeito ofende a executiva e promete que vai fazer o herdeiro se ajoelhar para ele. Com um sorriso maligno, ele decide que precisa avisar a família Wang. Uma hora depois, na casa da família, o homem conta para a matriarca que o ex-genro virou guarda-costas. A ex-esposa e os outros parentes ficam chocados e se perguntam como aquilo é possível acontecer. O homem mente e diz que ouviu que o rapaz se ajoelhou no momento em que viu a executiva na empresa. Ele então sugere que a mulher poderosa já estava de olho no ex-marido dela. A ruiva fica furiosa ao saber que aquele bastardo ousou se ajoelhar para outra mulher na sua frente. Ela pensa que deu várias chances, mas ele nunca se ajoelhou para ela nos 3 anos de casamento. Nisso, uma das primas a provoca dizendo que parece que ela não foi charmosa o bastante para ele. A moça continua dizendo que se fosse o marido dela, ele se ajoelharia e lavaria seus pés todo dia. A ex-companheira pensa que foi boa demais e que se tivesse outra chance o faria ajoelhar o dia todo. Com isso, a neta reclama com a avó, dizendo que a executiva voltou atrás e elas devem cortar laço. A matriarca então a repreende e pergunta que tipo de besteira ela está falando naquele momento. A idosa lembra que o acordo de 70 milhões está nas mãos da mulher e não podem ser inimigos. Então, o pai da moça diz que ela está com ciúmes, pois a presidente é mais capaz que ela de verdade. Irritada, a ruiva diz que vai até a empresa, mas a avó a impede e manda ela ficar quieta no lugar. O sogro então pede para a senhora ligar para a executiva e falar diretamente com ela sobre o assunto. Ao telefone, a idosa diz que soube que o rapaz virou guarda-costas e que o entregaria para ela. Ela lembra da promessa de apoio e diz que a mulher lhe deve uma explicação por ter mudado de lado. A executiva se desculpa e diz que não pode cumprir a promessa, pensando no que aconteceria se soubesse. A senhora então oferece o rapaz como um presente e a neta grita que ela não pode presentear uma pessoa. A idosa então ignora o assunto e cobra a executiva sobre o acordo de financiamento de 70 milhões. A mulher diz que o novo presidente achou o projeto interessante, mas quer saber mais detalhes antes. Surpresa, a matriarca pede uma reunião entre o filho e o chefe para discutirem o projeto pessoalmente. Com isso, a senhora avisa ao filho para causar uma boa impressão e não estragar a oportunidade. O sogro então pergunta se eles vão simplesmente esquecer a acusação de roubo contra o rapaz. Com um olhar irritado, a idosa manda que ele continue procurando por evidências do crime. Nisso, o primo mentiroso avisa que descobriu que o ex-cunhado vendeu o relógio para um bandido. A avó gosta da notícia e diz que a executiva não fará nada, pois o rapaz é apenas o cãozinho dela. Então ela elogia o filho e o neto e chama o resto da família de inúteis e incompetentes. A matriarca ofende a neta por não ter conseguido segurar um marido de favor com um rosto tão bonito. Humilhada, a moça sai correndo do local enquanto uma das primas grita perguntando onde ela vai. Dentro do carro, a ruiva jura que vai ensinar uma lição para o ex-marido por tê-la envergonhado. Pouco tempo depois, o carro dela chega no estacionamento subterrâneo do prédio do grupo Washeng. Lá ela vê o ex-companheiro e a executiva caminhando juntos e conversando tranquilamente. A moça fica chocada ao ver como o ex-marido está bonito e bem vestido depois do divórcio. Com isso, ela sai do carro e grita chamando o rapaz de sem vergonha por virar o cão da executiva. A vice-presidente se vira e se pergunta o que aquela princesa arrogante da família Hung faz ali. A ruiva acusa o ex de se ajoelhar para outra e pergunta por que ele não fez o mesmo por ela. Então ela diz que deu muitas chances e que ele ainda seria seu marido se tivesse implorado perdão. Com um olhar frio, o herdeiro questiona se ela não acha que está passando dos limites com aquilo. Nesse momento, ele lembra que ela o traiu com outro em um hotel e ainda esperava que ele se ajoelhasse. A moça responde que deu a ele outra chance na festa e que poderia ter evitado o divórcio. Ela grita que não entende porque ele se ajoelha para a chefe, mas não para sua própria esposa. Mas o rapaz responde que se ajoelhar para uma esposa não é vergonhoso, mas para uma traidora é. A ex-companheira diz que a família a culpa por não controlá-lo e que deveria tê-lo tratado mal. O protagonista apenas a encara com uma expressão séria sem se abalar com as palavras dela. De repente, a executiva se irrita com a cena e acerta um tapa forte no rosto da mulher. Com isso, a chefe a acusa de trair primeiro e ainda tem a coragem de dizer aquelas coisas sem vergonha. A ruiva chora e pergunta como ela ousa bater nela e a outra diz que não precisa de um dia especial. Com lágrimas nos olhos, a moça acusa a executiva de roubar seu homem e ainda agredi-la. Nisso, a executiva toca no ombro do herdeiro e pede para ele esquecer a briga com a outra moça. Com frieza, ele diz para a ex-companheira ir embora, pois ele não é mais o homem dela como antes. Mas a ruiva grita que mesmo que ele fosse um cão, ela não o daria e o proíbe de trabalhar ali. Então, a moça oferece 500 mil de salário para ele ser o seu guarda-costas particular.
A chefe ri e diz que nem se ela adicionasse mais um zero no valor, o dinheiro seria o suficiente. Com isso, a ex-esposa se choca pensando que o salário dele é de 5 milhões e o chama para esperar. Ela o segura e avisa que o primo já achou provas do roubo e que ele vai para a cadeia logo. Além disso, ela o manda voltar para a família e ser seu guarda-costas para o livrar da prisão, mas o rapaz agradece a oferta e diz que realmente não pode ser o segurança pessoal dela. Então ele revela que não pode protegê-la enquanto ela o trai com outros homens em hotéis. Já dentro do carro, o herdeiro diz que se o primo dela tem provas, ele pode processá-lo à vontade. Desesperada, a mulher grita para ele não ir embora e o proíbe de sair daquele estacionamento. Sozinha, a ruiva pensa que ele é um idiota e se pergunta o que a outra mulher tem de melhor. Em outro lugar, vemos uma favela famosa por ser o lugar mais caótico e perigoso da cidade. Nisso, o primo da moça chega para se encontrar com um bandido tatuado, conhecido como Irmão Melão. O parente diz que está ali para fazer um acordo e mostra um relógio que vale 5 milhões. Ele então abre a caixa e oferece um relógio de luxo por um preço de 4 milhões e meio. Mas ele pede para o bandido mentir e dizer que um homem chamado Ye Chen vendeu o objeto. O líder da gangue sorri e pergunta se esse é o mesmo sujeito que o deixou com o rosto machucado. O rapaz confirma e diz que não pode engolir o desaforo e por isso quer mandá-lo para a cadeia. Mas o bandido diz que o chefe dele o proibiu de se meter em assuntos de família daquele jeito. O parente explica que eles já se divorciaram e pergunta quem é o chefe Liu, que ele obedece. Nisso, um dos capangas grita e manda ele calar a boca, pois o chefe Liu é o chefe do chefe deles. O irmão Melão explica que o homem é sua luz e que ele deve procurar outra pessoa para o serviço. Desesperado, o primo da ruiva oferece o relógio de luxo por apenas 4 milhões de reais, mas o bandido se levanta e diz que seu chefe o trata como um filho e por isso deve ouvi-lo. Sem saída, o rapaz oferece o objeto por 3 milhões e fala que ele pode lucrar 2 milhões. Com os olhos brilhando, o bandido lembra que o chefe também disse para nunca recusar dinheiro. De volta ao carro, o herdeiro proíbe a executiva de encostar na ex-mulher sem sua permissão. Então o protagonista pensa que odiá-la é o outro lado do amor e que não há muita diferença. A executiva pensa na perspectiva do rapaz que é de uma grande família sem dúvidas. Ele é bonito, rico e generoso com as mulheres, uma combinação muito rara de se encontrar. Nisso a moça decide que já que a outra não o valoriza ela mesma, vai tomá-lo para si. Perto de um templo, o herdeiro observa o local do projeto da família da sua ex-esposa. Sua parceira explica que a área tem muitos jardins e é a única fonte termal da cidade. Ela então pergunta se ele realmente vai dar o dinheiro para a família que o tratou tão mal. Com isso, o rapaz surpreende a moça ao revelar que a ideia do projeto foi dele. Ele explica que os Wang queriam crescer, mas os filhos do avô eram medíocres. Então ele criou um projeto para eles controlarem outras famílias sem usar seu poder. O herdeiro conta que compartilhou a ideia com a ex-mulher que falou para a avó dela. A executiva conclui que eles favorecem o filho e não acham a neta qualificada. O protagonista concorda e diz que a moça sempre foi desprezada pelos pais dela. Mesmo assim, ele acha que isso não é desculpa para ela ter o traído daquela maneira. Nesse momento, uma folha cai no cabelo da mulher e o rapaz a retira com delicadeza. Com a folha na mão, ele a convida para tomar uma bebida com ele para relaxar um pouco. Mais tarde, em um bar, a ex-esposa do herdeiro bebe com uma amiga de vestido vermelho. A amiga pergunta o que aconteceu e se oferece para ensinar uma lição em quem a irritou. A ruiva reclama que a executiva bateu nela sem motivo, só por ofender o ex-marido. Chorando, a moça se pergunta qual é a relação daquela mulher. A amiga diz que o ex-marido agora é o cão da outra e ela não deixaria ninguém o insultar. A moça se justifica dizendo que só traiu uma vez e que toda mulher bonita faz isso. Com isso, a amiga cospe a bebida e diz que ela já fez isso 2 vezes com essa desculpa. A ruiva reclama que o marido nunca a pegou, então não conta como traição de verdade. Então ela conta que pediu para o ex se ajoelhar, mas ele se recusou e fez para outra. A amiga diz que, pelo que conhece o rapaz, ele amou muito e não se apaixonaria fácil. Ela explica que ele foi trabalhar para outra para fazer a ex-esposa o respeitar. Segundo ela, o dinheiro ganho de outra pessoa o faz se sentir bem na frente da ex. A amiga conclui que ele quer se tornar digno dela para pedi-la em casamento de novo. Com isso, a ruiva se convence de que o ex-marido ainda a ama e que tudo faz sentido. A amiga sugere que ela se case com o outro e, se não der certo, volte para o ex-marido. A moça diz que o ex-marido a deixou infeliz e por isso ele merece o que vai acontecer. A amiga então pergunta por que ele virou entregador nos últimos 6 meses de repente. A ruiva explica que ele precisou de dinheiro e o celular dela toca com uma chamada do primo. Do outro lado da linha, o primo avisa que achou a prova do roubo do relógio e a chama. Nesse momento, o celular do herdeiro também toca e é uma ligação do mesmo primo insistente. O parente então o intima a ir para a casa da avó, pois ele encontrou a tal prova do crime. O rapaz diz que está ocupado, mas o outro o provoca dizendo que a testemunha já chegou lá.
Cansado daquela palhaçada, o herdeiro decide ir para resolver o assunto de uma vez por todas. Então ele desliga e pergunta para a secretária se ela sabe dirigir e a moça confirma na hora. Com isso, o chefe pede para a funcionária levá-lo até a casa da família da ex-mulher. O carro de luxo então acelera pela estrada em alta velocidade para chegar ao destino. Dentro do veículo, o protagonista pensa que seus sentimentos são complicados ao voltar lá. 30 minutos depois, o carro de luxo finalmente chega na mansão da família Wang. A secretária então desce do veículo na frente da entrada da luxuosa propriedade. A avó e a outra mulher estranham ao ver a secretária executiva dirigindo o carro. Nisso, a moça abre a porta e avisa para o novo presidente que eles chegaram ao local. O rapaz então desce do carro e pede para a secretária esperar por ele ali na frente. A família fica chocada ao ver que a secretária da poderosa executiva virou o motorista dele. O primo então ri e diz que ele está tentando bancar o entregador que humilhou os ricos. A outra parente concorda e o chama de exibido, achando a cena toda completamente ridícula. Ele continua provocando e pergunta quanto o rapaz pagou para a moça ser sua motorista. Outra parente o chama de cão da presidente e o herdeiro pensa que eles não mudaram nada, mas o protagonista percebe que sua ex-esposa está sorrindo com a cena que está vendo. Ela então pensa que a amiga estava certa e que ele está fazendo tudo para impressioná-la. Cansado da cena, o rapaz pergunta pela testemunha e o primo convida para entrar na casa. Os dois então caminham pelo longo corredor da mansão para encontrar tal testemunha. Lá dentro, o herdeiro se surpreende ao ver dois brutamontes esperando por eles com bastões. O rapaz estranha a presença dos bandidos e se pergunta o que eles fazem naquela mansão. O líder da gangue o cumprimenta com um sorriso e diz que eles se encontraram de novo. O bandido então mente e diz que o rapaz vendeu um relógio para ele por 5 milhões de reais. O primo provoca dizendo que ele está fingindo não conhecer o bandido por medo de admitir o roubo. Com um sorriso irônico, o herdeiro diz que a testemunha combina com o estilo do primo mentiroso. Nesse momento, a avó grita e acusa o rapaz de roubar a família e ainda ousar discutir com eles. Ele então nega a acusação e diz que foi até lá para limpar seu nome e provar sua inocência, mas a idosa pergunta como o relógio foi parar nas mãos do bandido e mostra a edição limitada. O bandido continua a mentira e diz que o rapaz o vendeu para pagar uma suíte presidencial no hotel. Ele pensa que a história foi bem ensaiada e que o ex-marido da moça não terá como se defender. Cansado, o protagonista diz que queria se dar bem com todos, mas só recebeu zombaria em troca. Então ele joga as cartas na mesa e revela para todos que é o novo presidente do grupo Wang. Com um olhar sério, o rapaz pergunta se o fato de ser bilionário é motivo suficiente para eles. Surpresos, os parentes começam a rir alto da cara do rapaz, sem acreditar em uma palavra. O primo compara o personagem de filme e o herdeiro não entende a referência que ele faz. Outra parente ri e se oferece como segunda esposa se ele realmente for o presidente da empresa. O bandido então diz para ele parar de encenar e se ajoelhar para pedir perdão para a família. A ex-esposa diz que eles se lembram dele como marido e que não o deixarão ir para a prisão. Então ela o manda se ajoelhar e admitir o erro para que eles possam deixá-lo sair dali, mas o herdeiro se recusa a se ajoelhar por não ter feito nada. Com isso, a mãe da moça grita e manda chamar a polícia para prendê-lo por 10 anos na cadeia. O bandido pensa que se o assunto for para a delegacia a verdade sobre o roubo, vai aparecer. Ele então diz que o rapaz terá que se ajoelhar de qualquer jeito e manda seus capangas agirem. Os dois brutamontes seguram o herdeiro e tentam forçá-lo a se ajoelhar no chão da mansão. Mas o protagonista diz que eles não merecem aquilo e se livra dos capangas com facilidade. Em um movimento rápido, ele acerta um golpe em um dos homens. Então o herdeiro acerta um soco potente no rosto do outro capanga, que também cai no chão. O líder da gangue vê a força do rapaz e manda todos os seus homens atacarem juntos de uma vez. De repente, um cachorro branco aparece no meio da confusão e late para os bandidos ali presentes. O rapaz chama o cãozinho pelo nome e os brutamontes se perguntam de onde ele apareceu. Com o cachorro no colo, o herdeiro lembra que ele cuidou do animal nos últimos anos na casa. Ele então pensa que até um cão sabe quem o trata bem, ao contrário de algumas pessoas ingratas. A avó se irrita com a cena e manda uma das parentes pegar o seu cão de estimação de volta e a moça então se afasta do rapaz enquanto segura o cachorro branco da avó nos braços. Com isso, a idosa dá mais uma chance para ele se ajoelhar e admitir que estava errado. Mas o herdeiro tira o terno e diz mais uma vez que nenhum deles ali é digno de tal ato. Os bandidos então partem para cima do rapaz para atacá-lo com socos e até com uma faca. Nisso, o narrador explica que a família do rapaz o enviou para a Síria por um ano. Ele percebe que os homens são profissionais, mas para ele aquilo não passa de uma brincadeira. Com anos de experiência em combate, o protagonista não tem dificuldade para se defender. Logo, todos os capangas estão caídos no chão derrotados pela força do novo presidente. De repente, um dos homens o agarra por trás em uma tentativa de imobilizá-lo para os outros. Ele manda o outro pegar uma faca para ferir as mãos do rapaz e acabar com a briga.
Então o líder da gangue se aproxima e jura que vai aleijar o jovem por machucar seus homens, mas o herdeiro reage rápido e consegue se soltar do aperto do homem que o segurava. Com os olhos brilhando, o protagonista usa uma força misteriosa e ataca os dois ao mesmo tempo. A família fica chocada ao ver o poder de luta do rapaz, que parece ser de outro nível. A matriarca se pergunta se o avô sabia das habilidades dele quando insistiu no casamento, mas a ex-esposa duvida, pois a família deles não tem inimigos, e o avô só o queria pelo dinheiro. O tio da moça comenta que o pai encontrou uma joia, e o sogro se pergunta o que ele quer dizer. Então o homem revela que o avô ofereceu o casamento para ele primeiro, mas ele recusou a proposta. Ele conta que o avô queria que a filha dele se casasse, mas ele o recusou por ser do campo. O parente ri dizendo que a neta da idosa acabou ficando com o homem que a irmã não quis. A prima da ruiva se gaba por ter escapado de se casar com um homem tão problemático. O protagonista fica chocado ao descobrir que havia toda uma história por trás de tudo. Ele então se lembra de quando voltou do campo de batalha e desejava apenas amor. Nessa época, ele se apaixonou pela moça à primeira vista e achou que viveriam felizes juntos. Mas agora, ele vê que tudo foi uma ilusão e que o destino deles foi completamente diferente. Com isso, o herdeiro se aproxima do bandido e o agarra pelo pulso com muita força e raiva. O homem grita de dor com um aperto e o rapaz o encara com um olhar cheio de fúria. Ele então exige saber por que o bandido incriminou e quem o mandou fazer aquilo. O líder da gangue se recusa a falar e diz que o outro pode se arrepender. Nesse momento, o primo se desespera e grita para o rapaz parar, pois ele está na casa da avó. O rapaz diz que vai dizer mais uma vez que nunca roubou nada e que se eles têm provas, chamem a polícia. Ele então avisa para não virem com a desculpa de que não o prenderam por pena ou compaixão. Nisso, o cãozinho pula da cortina e corre na direção do seu antigo cuidador para recebê-lo. Com o cachorro no colo, o herdeiro diz que a única coisa que valia a pena roubar ali era ele. Com isso, o protagonista vai embora e o primo pergunta se o pai vai deixá-lo sair daquele jeito. Preocupado, o primo da ruiva vai se desculpar com o bandido que ele ofendeu sem querer. Mas o líder da gangue exige 1 milhão a mais para cobrir as despesas médicas de seus homens. O rapaz concorda e pede para o bandido ensinar uma lição para o ex-cunhado e acabar com ele. Então o líder da gangue vai embora e o primo o segue para continuar o plano de vingança. Sozinho o bandido pensa que vai se vingar por ter sido humilhado e quase aleijado na mansão. De volta à empresa, o novo chefe aprova a cooperação com uma imobiliária e pede uma reunião. A executiva concorda em notificar a empresa e o presidente pede para eles virem até o escritório. Na mansão da família Wang, a rotina parece seguir normalmente, como se nada tivesse acontecido. O sogro da moça avisa que a empresa concordou com o financiamento e quer uma reunião com ele. A matriarca manda causar uma boa impressão, pois eles vão precisar trabalhar juntos no futuro. Nisso, uma das primas pede com uma voz doce para ir junto com o pai na reunião com o novo chefe. A moça explica que ouviu que o presidente é bonito e jovem diferente dos outros chefes, mas a ex-esposa a lembra que ele e a executiva são amantes e ele já está comprometido com ela. A prima não se importa e diz que é mais jovem e bonita e por isso vai tentar conquistá-lo. O primo concorda e diz que homens excelentes são raros e que ela deve lutar por quem deseja. A avó então permite que a neta vá com o pai e a moça comemora a chance de conhecer o chefe. Com isso, a ex-companheira diz que também vai, pois a ideia do projeto foi dela e não do tio. Mas a prima a provoca, dizendo que ela já é divorciada e o presidente não escolheria uma casada. A moça então diz que vai conquistar o rapaz e que a outra pode ficar com o amante dela. A ruiva pensa que a avó sempre a trata com parcialidade e fica muito irritada com a situação. Uma hora depois, a secretária avisa ao chefe que os representantes da família Wong chegaram. O presidente então manda que eles esperem na sala de recepção. Com um sorriso, ele completa a ordem e diz para a funcionária não servir chá para os visitantes. Na sala de espera, a prima da ruiva reclama do vestido que o pai a fez usar para a reunião. O pai explica que se vestir de forma reveladora faria o chefe pensar que ela é frívola. A moça agradece o pai e jura que vai roubar o presidente da executiva, custe o que custar. 10 minutos depois, na sala de espera, eles reclamam por não terem recebido nenhum chá. A jovem então pede para a secretária trazer 2 xícaras de chá preto e a moça concorda. Mas 10 minutos se passam e a parente da ruiva fica furiosa, pois o chá ainda não chegou. O pai a acalma e diz que ela pode demitir a secretária quando for a esposa do chefe. Com isso, a moça se recompõe e senta com uma postura elegante para impressionar o presidente. Meia hora depois, ela reclama da pose e se pergunta por que o presidente ainda não apareceu. O pai dela diz que o chefe não os leva a sério por fazê-los esperar por 1 hora inteira. Nesse momento, a porta se abre e o herdeiro finalmente entra na sala de recepção da empresa. Ele então repreende a moça pela postura e pergunta se o pai não ensinou a ter modos. Surpresa, a jovem o reconhece e ele elogia o vestido dela, dizendo que é uma beleza delicada. Mas a moça ofende e diz que ele não é digno dela e não deve ter nenhuma ideia com ela. O pai pergunta o que um guarda-costas faz ali e o rapaz diz para falarem do projeto com ele.
O homem então o chama de inútil e diz que não entende nada de negócios ou projeto. Cansado daquela arrogância, o herdeiro ameaça ir embora se eles não quiserem conversar. Nisso a moça o impede de sair e diz que quer lhe fazer uma pergunta muito importante. Ela pergunta sobre a relação dele com a executiva, já que ele é o guarda-costas pessoal dela. A jovem quer saber se eles são próximos e se costumam dormir juntos na casa um do outro. O rapaz percebe a fofoca e usa a chance para dizer que ele e o chefe terminaram o namoro. A notícia choca o pai e a filha, que não esperavam por aquela revelação tão repentina. A moça comemora dizendo que o céu os ajudou e o herdeiro estranha a felicidade dela. Então a jovem se senta novamente com uma postura elegante para manter a compostura na sala. Ela se confunde com os nomes e o rapaz se pergunta por que ela usou 3 nomes diferentes. O pai então lembra que, como ele trabalha na empresa, o chefe Ye é o seu verdadeiro patrão. Com um sorriso, ele avisa que se o plano der certo, ele voltará a ter laços com a família. O herdeiro pergunta se ela tem certeza que o chefe vai se apaixonar e ela se mostra confiante. Ela então revela que suspeita que o presidente foi quem enviou o bracelete já de caro.